A conclusão, vocês tiram no final. Não tem como começar esse vídeo sem falar desse lobo solitário, um maníaco que sozinho tenta destruir tudo que encontra pela frente. As inscritos de texto ao vídeo, acendeu algum tipo de voo que chama uma fumaça, vai lá atrás, pega o extintor, tenta quebrar a câmera. Opa, olha a carinha dele aí. Estranho, ele me lembra alguém. Será que são primos? Vamos lá, tenta quebrar a câmera, não consegue, tenta de novo, vai ali, pega outro extintor, tenta destruir a câmera, desiste e vai embora. A partir de agora, preste atenção em como os invasores estão vestidos. Todos eles com a cabeça do Brasil, a bandeira em volta do corpo, às vezes uma máscara tapa no rosto, e na cabeça sempre um chapéu ou um boné. Nas costas uma mochila ou uma bolsa. Parece até que eles foram instruídos pela mesma pessoa sobre como se vestir para realizar essa invasão. Esquisito, né? E uma pausa agora para esse casal, que ajudou a levantar o negócio que o lobo solitário derrubou. Todos eles também, você vê, bandeira do Brasil, boné, camisa do Brasil, mochila nas costas, é padrão, né? Ele se repete com todos os invasores que estão ali dentro. Vamos agora para a pessoa de interesse número 2. Esse cara aqui, no meio de um dito golpe de Estado, resolve sacar dinheiro no caixa eletrônico. Exatamente. Ele sacou uma quantidade boa de dinheiro e aí a pergunta é, será que ele vai pagar alguém? Ou será que ele está recebendo por algum serviço? Esse é o invasor mais fácil de se identificar, pois é só ver o dia e a hora de que ele sacou dinheiro desse caixa eletrônico. Com certeza é a conta dele, entre digitar uma senha ou colocar uma digital. Pessoa de interesse número 3. Esse homem, muito bem vestido por sinal, aparentemente não estava participando de nenhum ato ali dentro. Mas o que ele estava fazendo dentro do palácio e por que a presença dos invasores não o incomodou? Mais invasores estão descendo as escadas, lembrando, eles vieram do 4º andar, esse é o 3º andar. Então, todos eles desceram do 4º andar, ó, mais 2 pessoas agora com o rosto coberto, levando água para o 2º andar, mais 2 que desceram do 4º andar, e agora esse senhor que volta lá do fundo do corredor, para em frente ao relógio, olha dentro do armário, lembrando que esse relógio já foi jogado no chão e levantado, ele olha para um lado e para o outro, vai no relógio e joga ele no chão novamente, destruindo completamente o relógio. Perceba, ele olha para um lado e para o outro para ver se está vendo alguém, parece que ele não queria fazer isso. Ele sequer teve coragem de olhar para o relógio antes ou depois de jogar no chão. E olha quem aparece logo 30 segundos depois, a nossa pessoa de interesse número 3, com uma série de manifestantes atrás dele. Eles param ali para conversar, e aí vem outro manifestante trazendo água, gelo, cumprimentado ali pelos seus colegas. Enfim, ficam conversando ali no cantinho com a nossa pessoa de interesse número 3 por 4 minutos. Bastante coisa foi falada, não sabemos o que. Agora a pessoa de interesse número 4, mais um jovem bem vestido, apaisana, digamos assim, conversando com manifestantes, transitando. Chega um pessoal esquisito. Vocês têm certeza que esse pessoal é de direita? Eles parecem mais com outro tipo de pessoa. Bom, enfim, vamos seguir com o vídeo. Esses tais invasores de direita ficam ali conversando, naturalidade. Nossa pessoa de interesse número 4 retorna, parece que está instruindo o pessoal a ir por um canto, ou sair por um canto, enfim, chamar alguém ou levar alguém para o outro lado do corredor. E aí todo mundo retorna esperando o pessoal que está dentro do corredor do meio. Eles ficam concentrados ali por um tempo. Mais pessoas descem do 4º andar. Veja só, o padrão, boné, mochila, camisa do Brasil e bandeira, todos eles da mesma forma. Olha só, mais uma vez, descendo do 4º andar, todos eles iguaizinhos, parece até que foi combinado, né? Vocês viram que eles estão descendo do 4º andar, inclusive o homem que derrubou o relógio pela 2ª vez. Eles agora vão sair dali, ó, 4h27 do relógio, porque a polícia desce do 4º andar, onde acabou de descer um manifestante, já desceu atirando, cerca de 20 policiais, ó, descem, vão ali pro lado esquerdo do vídeo, depois desce um cara junto com eles, chama alguns policiais, fala que tem um pessoal na escada, o policial vem, joga spray de pimenta, tenta montar uma barricada ali, ó, e pega na mesa, brincadeira, né? Joga o extintor de incêndio lá embaixo, tenta montar uma barricada com uma mesa, fala sério, né? A situação aí é tão tranquila para algumas pessoas que esse senhor chega, vê a polícia, pega uma água tranquilamente e sai andando. No vídeo agora, as pessoas de interesse número 5 e número 6. Preste atenção nesses dois, principalmente na número 6, esse senhor de camisa azul. Olha que esquisito, logo atrás dele veio um manifestante, um invasor do 2º andar, decidiu que o 4º, voltou e desceu para o 2º. Agora mais 2 homens vêm lá do fundo do corredor, vão em direção onde a polícia foi. Nossa pessoa de interesse número 5 retorna, desce para o 2º andar, um jovem volta junto com ele, fica ali olhando, espera o tempo, retorna para lá e olha agora com o que ele está voltando, a pessoa de interesse número 3. Mas vocês repararam o que eles estão na mão quando eles descem para o 2º andar? Simplesmente está carregando uma mochila com a camisa do Brasil. Será que essa mochila é dele? Será que ele vai trocar de roupa e colocar a camisa do Brasil? Todos os outros 2 homens estão com seus costas. Essa será a mochila de quem será? E essa camisa do Brasil, o que será feita com ela, hein? Pessoa de interesse número 5 retorna para o 3º andar, aparentemente está com alguns quadros de pimenta, e aí mais um senhor, parece ser policial, acompanha ele. As imagens mais importantes agora, percebam, diversos manifestantes estão tirando com a presença de quem? Sim, os militares, e além deles, também a nossa pessoa de interesse número 6. Ele chega ali, guiando os manifestantes, os invasores, ó, a descerem para o 2º andar. Ele chama, parece que está no comando da situação, ele fala com os militares, fala com os invasores, fala no final, chama todo mundo, ó, guia todo mundo para descer. Gente, lembre-se, eles estão diante de um dito golpe de Estado. E olha como eles estão sendo tratados. Olha como os militares estão tratando essas pessoas também, dando água, ao invés de prendê-los. Vocês já viram algum militar no meio de um golpe de Estado dar água para os invasores do palácio? Que cordialidade toda é essa com um golpista?
um tratamento de primeira, que sinceramente nunca vi em golpistas de Estado. Agora chegam mais militares ali, ó, a pessoa de interesse número 6. O Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Meus amigos, a casa caiu. Tá aí o vídeo do golpe. Sabemos que se a gente reagir de boa das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições?
Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro e não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí. Isso daí. Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Jair Bolsonaro defendeu o golpe sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente ele disse: nós vamos esperar chegar a 23, 24 para CF, depois perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás. E não é providência de força não. Não é dar tiro, Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? Golpe de quê? De karatê? Os caras foram pra cima até do ex-ministro da defesa porque ele cometeu um crime assim incrível. Ele compartilhou um texto que chamava a eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento pra ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Foram pra cima também do ex-ministro Anderson Torres, porque ele disse: se PT ganhasse, todos iriam se... Mentira, ele não mentiu, não é mesmo? O governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Irmão, literalmente os caras foram até pra cima de padre. Repito, padre! Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de falta essa minuta de golpe. Passado algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro, e eu confesso que na hora eu falei, pô, se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu pro advogado dele a suposta minuta do golpe, para poder entender o que é isso. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então essa tal nova minuta do golpe achada no escritório do Bolsonaro, na verdade é um documento antigo e relevante que já estava na posse da PF, e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. Agora dá só uma olhada como se é criado narrativas para poder destruir uma pessoa. Escuta. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas, por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Basicamente o que ela está dizendo é que há um plano para a população, psicologicamente, né, digerir o porquê o Bolsonaro precisa ser preso. Inclusive, dá só uma olhada nessa matéria jornalística aqui. Já faz algum tempo que está batido o martelo entre a PF e o STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás de toda a trama. A ideia não é prendê-lo nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas de modo que, ao final, ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas, confidenciaram a coluna sob reserva fontes diretamente ligadas às apurações. Então quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Que loucura é essa? Mas é claro que tudo isso não passa de uma coincidência. Senador vai à PGR para pedir investigação e cassação do registro do PL. Eu falei que era coincidência. Nada articulado, nada simplesmente pensado e planejado. Tudo obra do acaso. E não somente isso, Moraes também proibiu os advogados dos investigados, bolsonaristas, de conversar entre si. Nem a OAB engoliu essa. A OAB pedirá que o STF permita que defesas de Bolsonaro e outros se falem. Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados não estão sendo defendidos, que deveriam ser algo básico, imagina então as coisas mais básicas ainda, como por exemplo a própria decisão. Tá só uma olhadinha. A decisão de Moraes troca 3 vezes a palavra como por corno. Imagina a quantidade de outras coisas erradas que não deve ter nessa decisão, eu digo juridicamente. E por fim, pessoal, troquei uma conversa franca com o Bolsonaro, pedi para ele, falei, olha, abre o jogo e me mostra, por gentileza, a minuta do golpe. E ele me mandou. E não para por aí, pessoal. Eles continuam armando
toda a farsa para poder prender Jair Bolsonaro na papuda. É isso que eles querem e fazer o Lula ganhar as eleições em 2026, fazendo assim o 4º mandato de Lula. Olha só, agora o Nicolas Ferreira vai escancarar aqui, mostrar para todo o Brasil que vergonha que eles armaram esse plano da mídia junto com a esquerda contra a direita. Confira. Eles não cansam, beira ao inacreditável. Escuta. A Polícia Federal ampliou para 3 perfis a investigação das ameaças contra o presidente Lula nas redes sociais e vai apurar ainda se houve ou não alguma responsabilidade do deputado Nicolas Ferreira, do PL. Investigadores com os quais eu conversei dizem que todos os comentários agressivos foram feitos após uma postagem do deputado do PL sobre a virada de ano de Lula numa praia das Forças Armadas no Rio de Janeiro. A postagem tinha a seguinte legenda: o pai dos pobres, popular e amado pelo povo. Era uma postagem irônica. Não está claro para a PF, no entanto, se o deputado teve ou não algum envolvimento jurídico relevante com o caso. Sim, foi isso mesmo que você entendeu. Basicamente, eu fiz essa postagem, uma pessoa aleatória que eu não conheço comentou e eles estão querendo responsabilizar quem? Eu. Se ele tiver alguma relação juridicamente relevante, ele vai ser investigado formalmente. E agora dá só uma olhadinha como eles geram essas narrativas e esses desgastes. Basicamente, o Ricardo Capelli disse que a Polícia Federal iria investigar as ameaças feitas ao presidente Lula nas redes sociais. Mas, basicamente, ele não disse nada sobre minha responsabilidade. Aí, os perfis de esquerda lançam o quê? Após o Nicolas Ferreira agitar os seus seguidores contra o presidente Lula, um deles propôs contratar um mercenário com rifle para assassinar o presidente. Ou seja, eles assim basicamente mentem. E daí vem a mídia dizendo que novas ameaças de morte a Lula surgem após Nicolas Ferreira incitar seguidores. Só para refrescar a memória aqui, basicamente esse foi o meu post, tá? Ameaçador. O pai dos pobres, popular e amado pelo povo. E uma reportagem do Estadão. Agora é engraçado, né? Como que essa galera não se mobiliza para poder investigar o Adélio, que tentou matar um candidato à presidência da República. Ou o dono da Choquei, que muitos acreditam que ele tem envolvimento, sim, de fato, com tudo que aconteceu com a Jéssica. E aqui entre nós, engraçado como um adolescente hacker que invadiu o perfil da primeira-dama do Brasil, no outro dia recebeu a Polícia Federal. Esse daqui até agora, nada. Mas continuemos. E na boa, chega a ser constrangedor a tentativa da mídia, da esquerda, de tentar emplacar narrativas para poder desgastar meu nome. Aí eu te pergunto, por que eles querem fazer tanto isso comigo? Isso aqui não é para me vangloriar não, tá? É só para mostrar os números, não preciso disso não. Mas dá só uma olhada. Essa aqui é a minha quantidade de seguidores só no Instagram, minha média de likes, 747 mil, e minha média de comentários. Agora vamos ver do presidente Lula. Com mais seguidores que eu, tem pelo menos aí vezes menos 7 do que eu e consideravelmente muito menos comentários que eu. Esse é o presidente da República. Isso daqui é um crescimento somente de 1 ano dos meus seguidores só no Instagram. Somando aí todas as minhas redes, nós temos quase 24 milhões de seguidores. Durante a campanha do ano passado, pra vocês terem ideia, somente em um mês, somente no Instagram, foi 1,4 bilhão de impressões. Contando com tudo aí, curtida, compartilhamento, tudo, só no Instagram. Ou seja, cada dia mais nós estamos alcançando mais pessoas, principalmente mais jovens, e é por isso o desespero deles. Então eu sei que isso só vai aumentando, obviamente, essa perseguição. Afinal de contas, eles não suportam ouvir uma voz diferente da deles. Mas eu tenho uma boa notícia, talvez não para eles, mas para você. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode parecer loucura, mas eu fico alegre quando eu percebo que de fato nós estamos sendo perseguidos por fazer justiça. E isso, para quem não é cristão, pode de fato parecer loucura, mas para nós, a gente tem uma clareza muito grande de que a perseguição para o cristão é algo natural. E Spurgeon conseguiu traduzir isso muito bem em 2 frases. A primeira: os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos, mas quando estão sendo admirados. E não somos o caramelo da terra, somos sal da terra.
algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Afinal de contas, seria muita inocência ou ingenuidade minha achar que o mesmo mundo que matou o meu Senhor me aplaudiria. Avisa lá que nós estamos de pé. Quanto mais bate, mais ele cresce. Pois é, pessoal, a gente vê lá no julgamento no STF, tanto do primeiro núcleo, onde tinha Jair Bolsonaro, onde tinha ali também o assessor Mauro Cid e outros mais, quanto nos outros núcleos que estão sendo ainda julgados, nós estamos vendo que não há provas. Não há provas verídicas que confirmem que Jair Bolsonaro é quem liderou tudo. Mas eles arrumam prova e fazem, tem a defesa, o promotor, o acusador, o advogado, eles são tudo. E querem realmente terminar com o caso para fazer missão dada, missão cumprida. Assim como aconteceu com aquele outro ministro lá do STJ, passando para o ministro Moraes. E aí, o que o Nicolas mostrou aqui é que existe um consórcio, um complô ali em Brasília, tanto do Congresso, do Judiciário e do Governo Executivo, mas também da mídia. A mídia que quer receber o Pix todos os anos, ali são milhões e milhões que são destinados não só para artistas, cantores através da Lei Rouanet, mas a gente sabe, pessoal, aquele que não se corrompeu e não se dobrou diante do sistema foi Jair Bolsonaro, foi o único. Então, quando ele esteve ali, a mídia bateu de manhã, de tarde e de noite. E agora, toda essa farsa do golpe, eles querem culminar e fechar com a prisão em regime fechado, não em regime aberto, em regime fechado de Jair Bolsonaro. E o alvo não é somente Jair Bolsonaro. O alvo também é todos aqueles que quiserem se levantar no lugar de Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tem grandes chances de um dia se tornar presidente do Brasil. Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários, se no futuro, né, porque ele ainda não tem idade, mas no futuro, se o Nicolas Ferreira se candidatasse a presidente do Brasil, você acha que ele pode fazer um bom trabalho? Coloque aqui nos comentários se você votaria para Nicolas Ferreira para 2030, 2034, não sei quando ele vai ter idade para isso. Outra coisa é o seguinte, pessoal, olha só o que eles estão fazendo, perseguindo o pessoal da direita. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que fez aquela mega operação, está de parabéns, realmente trazendo um pouquinho de alento ali, de paz à população do Rio de Janeiro, está sendo perseguido ali, pode ser caçado e até ir preso, né? O julgamento dele ali no TSE está ainda em decorrência, pediram vista do processo, então deu uma pausada, mas vai voltar. E aí, pessoal, existe uma outra figura, um outro personagem da direita que começou a falar do Supremo, de Moraes, começou a tocar, meteu o dedão na ferida e logo que viu que as coisas iam ficar ruim, correu para trás e deu as costas. E o nome dele é Tarcísio de Freitas. Governador Tarcísio de Freitas, olha só, pessoal, alguns têm um pé atrás com o Tarcísio de Freitas e eu vou falar aqui o motivo, mas antes eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha do Tarcísio. Se caso Jair Bolsonaro não puder concorrer em 2026, o que é bem provável, Tarcísio seria uma opção? Porque olha o que aconteceu. Muitos estavam pressionando o governador Tarcísio de Freitas porque até pouco tempo atrás, uns meses atrás, ele não falava nada sobre o Supremo, sobre o ativismo judiciário, sobre as medidas do Alexandre de Moraes, sobre tudo que estava acontecendo ali no judiciário. Ele era o único que não falava nada. Todo mundo falava, os outros governadores, os senadores, todo mundo. Mas ele não falava nada. E aí ele foi muito cobrado. Na última manifestação que teve em Brasília, lá na Avenida Paulista, onde, inclusive, o Jair Bolsonaro não pôde estar, parece que foi 7 de setembro, porque já estava proibido de participar de aglomerações, o Tarcísio de Freitas, pressionado sobre essa questão, pegou o microfone e falou poucas e boas ali sobre o judiciário e mandou um recado direto para Alexandre de Moraes, tratando de forma dura ali o ministro Alexandre de Moraes. Passaram-se os dias, o que aconteceu agora há pouco? O Tarcísio volta atrás naquilo que ele tinha falado ali em cima do carro de som na Avenida Paulista no dia 7,
e pede desculpas a ministro Alexandre de Moraes e tenta acalmar os ânimos. E aí ele falou isso aí, conversa de bastidores aí dos gabinetes, né? Ele falou que no momento ele decidiu fazer aquilo ali, falar aquelas coisas ali em cima do carro de som, porque estava sendo pressionado e o momento ali estava acalorado. Mas que ele pensou, eu consigo resolver as coisas depois com o judiciário, eu consigo aliviar as coisas com o judiciário, mas com a população eu não vou conseguir. E aí ele fez esse meio de campo. E aí eu quero te falar, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos exilado por causa da perseguição política no Brasil, falou o seguinte, assim que o Tarcísio recuou, retrocedeu ali e fez esse pedido de desculpa ali para o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, o Tarcísio é o candidato do sistema. Foi isso que ele falou. Tarcísio é o candidato do sistema. Isso causou um grande alvoroço entre a direita. Por quê? Ele não quis falar que o Tarcísio era a segunda opção, o plano B do PL ou o candidato da direita. Não, ele falou o Tarcísio é o candidato do sistema. Ou seja, tem um apoio do Kassab, tem um apoio do Centrão, tem um apoio daqueles que querem tirar o Lula também, porque não é só a direita, não é só o PL, não é só Jair Bolsonaro que quer tirar o Lula. Na verdade, o Lula tem vários inimigos e adversários, pessoal. Muita gente quer voltar ao poder, inclusive o Centrão, inclusive aqueles que eram do PSDB, os tucanos, os antigos tucanos, querem voltar ao poder. E aí fica essa questão, será que o Tarcísio é de confiança ou não? O que você acha? Ou será que nós teríamos então que pensar numa terceira opção? Porque do jeito que as coisas estão indo, realmente é complicado o Jair Bolsonaro poder participar das eleições de 2026. Além de reverter aí essa inegibilidade que ele tem aí por 8 anos, me parece, ele ainda tem que se livrar ainda desses julgamentos aí, que já foi até condenado e agora o Moraes está preparando uma cela para ele, já falou que está preparando uma cela ali na Papuda. Ou seja, já passou da hora da direita preparar o plano B, um sucessor ali, alguém para cumprir esse papel do Jair Bolsonaro. E parece que a direita, pelo menos ali os articuladores, não estão indo muito com a cara do Tarcísio. Quem seria a terceira opção, na sua opinião? Seria Michele Bolsonaro? Será que ela tem força política? Nunca foi política, nunca trabalhou nessa área, apenas ficou ali do lado de Jair Bolsonaro. Será que ela teria força? Ou ela deveria ir para o Senado, né, como senadora através ali do Distrito Federal? E aí, quem que seria a opção agora? O terceiro nome para ocupar ali, disputar com o Lula. Aí fica difícil, eu deixo para você. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, quem que poderia ser? E outra coisa, pessoal, para fechar esse vídeo aqui, acabou de sair agora uma resolução ali do TSE, na verdade do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, revertendo a elegibilidade do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, coach, empresário, que fez bastante barulho nas últimas 2 eleições, tanto lá atrás para presidente em 2022, quanto também em 2024. Agora o TRE reverteu e agora ele fica livre aí, pelo menos de uma das condenações, me parece que eram 2. Ou seja, se o Pablo Marçal estiver disponível em 2026, será que a direita vai abraçá-lo e poder colocá-lo ali como o candidato da direita? Olha que grande reviravolta. Já pensou? Jair Bolsonaro preso e o Pablo Marçal ali ocupando o seu lugar? Acho que não. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Mas o que eu quero mesmo é te convidar para se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque nós estamos chegando a 600 mil inscritos, conservadores, pessoas que querem o bem e que querem a justiça também para o Jair Bolsonaro. Então, se você quer isso, se inscreve aqui no canal. É totalmente gratuito, não paga nada. Algumas pessoas perguntam se tem que pagar alguma coisa. Não tem que pagar nada. É só você se inscrever e você vai ajudar o seu país. Você quer ajudar o Brasil? Você quer ajudar Jair Bolsonaro? Então se inscreva em canais de direita como esse, porque aqui nós defendemos os papéis da política de direita. Então você tem que se inscrever para poder apoiar. Dá um like nesse vídeo e compartilhe, pessoal. Não custa nada você clicar aqui em compartilhar, ser direcionado ali para o WhatsApp, para o Facebook. Manda para quem você gosta, para quem você não gosta, para quem gosta do Bolsonaro, para quem gosta do Lula. Não interessa, manda para todo mundo. Sabe por quê? Porque eles vão ver essas imagens do 8 de janeiro, vai ver essa fala do Nicolas Ferreira
e quem sabe, né, nós podemos levar essa verdade aí para mais pessoas e pelo menos promover alguma mudança. Eu conto com você. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo, tá bom?